Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Agradecemos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais esta oportunidade. E as reflexões desta noite está na lição de número 19, intitulada Dieta Mental, que encontra-se no livro O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca. E José Carlos de Luca inicia com as seguintes palavras do Espírito de Emmanuel, que diz assim: em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. E vamos então às considerações de José Carlos de Luca. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Eu vou repetir porque é muito importante introjetarmos esta informação. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Então, o corpo é o reflexo da mente. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. E isto quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. Observemo-nos com muita atenção naqueles dias, naqueles instantes em que estamos mergulhados em pensamentos de tristeza, em pensamentos de vingança, malquerença, raiva. A gente pode observar como a cabeça ela fica pesada, né? Passamos a sentir dores nela. A energia de tais pensamentos é tão densa que o corpo fica sem ânimo, sem forças. E muitas vezes, em uma dessas descargas de energias negativas, nós temos aquela sensação de tremor. E por que experimentamos essas sensações desagradáveis? A resposta é porque não fomos criados para vibrar na negatividade. E por isso, então, adoecemos. Agora, vamos observar quando estamos envolvidos com pensamentos de esperança, por sentimentos de positividade, de gratidão, de benevolência. A sensação que nós experimentamos é de leveza, é de alegria, porque estamos vibrando, no amor, que é a lei de Deus, a lei que rege o universo. Voltemos então às considerações de José Carlos de Luca. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensamento. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis.
como aperto no peito, na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. A doença, como já foi dito em lições anteriores, é a nossa professora, né? E com ela devemos aprender as lições para o nosso bem-estar. Conscientes disso, nos diz José Carlos de Luca, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Quando falamos sobre doenças, o que vem à mente, né, o que logo vem à mente, são as enfermidades do corpo físico, porque estas são aparentes, né? Nós as enxergamos. Mas devemos prestar muita atenção nas enfermidades da alma. Nem sempre um corpo físico aparentemente saudável quer dizer ausência de enfermidade. Vou citar aqui como exemplo Zaqueu. Zaqueu aparentemente tinha um corpo físico saudável, né? Aparentemente estava tudo ok com o corpo físico dele. Mas a sua enfermidade encontrava-se na alma. E quando ele tomou consciência disso, esforçou-se para obter a cura. De que forma? Mudando o rumo de sua vida, renovando-se no caminho do amor indicado por Jesus. E ele conseguiu. No livro Libertação do Sofrimento, Joana de Ângeles informa que ele mudou de cidade, abriu um albergue para sofredores, onde dedicou a sua vida a auxiliá-los. E que, ao desencarnar, recebeu multiplicado os dons que oferecera aos irmãos do caminho. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho, nos aconselha José Carlos de Luca. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Tá vendo? Assim fez Zaqueu. Ele procurou pensar, né, e realizou o que ele desejava que acontecesse no caminho dele. E que ele né, e que a exemplo dele possamos fazer o mesmo em nossas vidas. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura, ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente
faz entrar o bem em nossa vida. Vejamos então a importância de corrigirmos os nossos pensamentos, de educá-los. No livro O Pensamento, escrito por Rodrigo Félix da Cruz, no capítulo 6, encontramos as seguintes considerações. Com frequência, as transformações são o produto de um pensamento. Diz Kardec, basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza. Vejamos aqui então, nas palavras de Kardec, a força do nosso pensamento. Desta forma, tomando conhecimento de tal verdade, devemos fazer bom uso dos nossos pensamentos, pois eles são movimentados por energias cósmicas, fluidos etéreos que, embora invisíveis aos nossos olhos, estão presentes onde as nossas forças físicas jamais chegariam. Nosso pensamento é um raio que tanto pode conduzir luz edificante como energias deletérias ou destruidoras. No livro Ação e Reação, no capítulo 4, o espírito de André Luiz, através da psicografia do médium Chico Xavier, relata a assistência a recém-desencarnados em desequilíbrio mental. O assistente Silas esclarece a André Luiz que a força viva e atuante do pensamento propaga-se a uma velocidade superior à da luz. Emitido por nós, o pensamento volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários, na viciação ou na sombra, as formas mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espíritos, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando desta forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente. Diante dos esclarecimentos acerca do pensamento, que possamos seguir firmes no propósito de educarmos os nossos pensamentos para uma vida mais equilibrada, buscando então direcioná-lo a boas imagens, a boas leituras, leituras edificantes, para que possamos mudar, no que se faz necessário, o direcionamento do pensamento para a positividade. E pensemos então nas palavras do Cristo: orai e vigiai. E concluímos repetindo o que já foi dito por José Carlos de Luca: se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Vamos então às vibrações dessa noite. Vamos elevando nossos pensamentos até Jesus e amorosamente vibremos. Luz, paz e saúde ao planeta Terra.
também a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado nesta grande escola chamada Terra. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, pelas escolas, abrigos, asilos, templos religiosos, presídios. Vibremos pela união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores e por todos os nossos irmãos que encontram-se desempregados. Que as portas do emprego abram-se a cada um deles, para que possam levar com dignidade o sustento aos seus lares. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem em condição de rua. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta. Que eles sigam em suas caminhadas o Evangelho do Cristo. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta que se encontram nos abrigos transitórios da Terra à espera de uma família, que os acolham com amor. Vibremos pelos idosos e a eles a nossa gratidão por toda a contribuição. Vibremos pelos governantes do planeta Terra, desejando que governe com amor. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. E que o retorno desses irmãos seja de alegria, seja de paz, de compreensão, de aceitação. E vibremos pelos nossos irmãos que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. E que esta oportunidade também seja de muita alegria e de grandes realizações no campo do reajustamento moral. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos. Vibremos pela reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, vibremos pela nossa casa espírita Eurípides de Barçanufo, por todos os trabalhadores de lá, por todos os assistidos, e com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchemos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e vibremos também resignação para aceitarmos o que não pode ser modificado. E agora, com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, em uma só voz, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. E que as vibrações desta oração, ela possa chegar a todos os nossos irmãos, que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. E que as vibrações dessa oração restaure a fé e a confiança em cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda,
a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, né? Que através da intuição nos direciona ao caminho do aperfeiçoamento moral. E que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho, se for permitido por Deus e por Jesus.